45 segundos. Isso eu quero dizer que o nosso programa de segurança pública está muito bem detalhado no nosso programa de governo, registrado no Tribunal Eleitoral e no nosso site, com alguns pontos que são fundamentais, né? Agência Especial de Inteligência, uma tropa, uma unidade de polícia para combater o crime organizado, programas sociais que se integram, né, em áreas violentas, que se integram a programas de repressão, um uso intensivo da tecnologia, principalmente de vídeo monitoramento, para as grandes avenidas comerciais e turísticas, né, que é muito importante, a criação da delegacia cidadã, dando às delegacias de polícia o padrão saque de atendimento e a substituição dos módulos que foram completamente desativados e que a população gostava por bases operacionais da Polícia Militar. Estruturas mais sólidas, mais robustas, que vão dar, não tenho nenhuma dúvida, absoluta sensação de tranquilidade à população. Agora do sim, ponto de tempo vista encerrado, a tréplica, perdoe, eu não quis caçar a palavra de nenhum candidato, mas réplicas e tréplicas às vezes confundem a gente. É normal. Quem faz a pergunta agora é o candidato do PSOL, Marcos Mendes, e o senhor não pode perguntar ao candidato do PMDB, Gedel Vieira Lima. Eu queria perguntar a Wagner. Wagner? Wagner já respondeu. Oi? O candidato do PT, Jacques Wagner, já respondeu. Já respondeu? Ele perguntou, não respondeu. Não. Ele não respondeu? Não. Deixa eu consultar aqui. Wagner não respondeu ainda? Não sei que respondeu. Já respondeu. Já respondeu. Então, o senhor pode perguntar ao candidato do PMDB, Gedel Vieira Lima. Wagner já respondeu. O candidato Wagner já Ele respondeu. não pode, pelas regras também, porque você já me perguntou no Eu perguntei ele primeiro uma bloco. vez. É uma O suma. senhor perguntou ao Gedel Vieira Lima na rodada anterior. Pode Quem perguntar perguntou nessa. você? Oi? Pode perguntar nessa rodada agora. Pode perguntar de Pode, novo. agora pode. Não sabia. Cada um tem que responder uma pergunta. Entendi. Então eu queria perguntar, Gedel. Novo Gedel. Você vê que a transposição do Rio São Francisco, ele causou muito mal. Inclusive, gerou um novo tipo de excluído, os atingidos pela transposição. Ele só favorece as empreiteiras e o agronegócio. Não favorece o nosso povo sofrido. E você era contra a transposição. Logo depois que você teve um cargo no Ministério da Integração, você mudou de ideia, como na verdade eu mudo de roupa. Por que você gosta tanto de cargo e você não se preocupa justamente com a nossa população, que é quase 60% da população baiana no semiárido baiano? Não, há um equívoco aqui. Sua adjetivação, ela realmente impressiona, mas o substantivo não tem nada. Eu quero lhe dizer o seguinte, o que me fez mudar minha posição não foi o cargo, foi o aprimoramento do projeto. Foi eu ter tido a capacidade de levar o presidente Lula a proposta, por exemplo, que não estava embutida no projeto, de criar o programa Água para Todos, onde consegui viabilizar 308 milhões através de recursos em parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Integração Nacional, para fazer o que está sendo feito hoje, levar água para comunidades em Bom Jesus da Lapa, em Botirama, em Serra do Ramalho, que esperaram muitos anos, muitos tiveram oportunidade e não fizeram. Foi o ministro baiano que fez. O volume de água a ser retirado do Rio São Francisco, ele foi extremamente reduzido em relação ao projeto inicial. Portanto, o que me fez mudar foram dados técnicos, o aprimoramento do projeto, a preocupação com o meio ambiente. Fruto desse projeto, da minha participação no Ministério, nós tivemos a oportunidade de viabilizar cerca de 44 sistemas de abastecimento, de saneamento básico, de esgotamento sanitário, que estão sendo feitas em cidades ribeirinhas só no estado da Bahia, melhorando a vida das pessoas. Isso não é discurso, isso é fato, pode ser visto, pode ser constatado. Portanto, evidentemente que sua adjetivação, ela é forte. Substantivamente, ela não tem substância. Quanto à quantidade de vezes que você troca de roupa, eu realmente essa eu não posso informar. Agora, eu troco de posições muito pouco em cima de bases muito sólidas. A réplica, candidato, 45 segundos. Gedel, eu sou um especialista de semiárido. Meu mestrado foi justamente otimizando a chave de água subterrânea no semiárido baiano. E eu acho que você não anda no semiárido. Dom Capio sabe disso. A gente tem conversado muito com o Dom Capio. Na verdade, tem vários atingidos. É atingido pela transposição, atingido pelo agronegócio, atingidos pela irrigação, atingidos pelos agrotóxicos. Então, assim, ó, esses grandes grupos dominantes do agronegócio estão fazendo o quê? Segregando o nosso povo. Saiu no Jornal à Tarde, o pessoal de Barra aí, o pessoal, o pequeno agricultor está sendo expulso de suas terras.
Essa água não vai chegar para o nosso povo. A gente precisa fazer barragens subterrâneas, tem que ver inclusive as barragens que foram localizadas lá pelo Ingá, mas não foi feito nada por esse governo. A gente quer resolver esse problema sim. A gente quer ver poços subterrâneos, que hoje a gente já sabe como fazer, com geologia, com geofísica. A gente tem Instituto de Geociência, até a universidade que pode nos auxiliar. Então, transposição não vai resolver o problema do semiárido baiano. Políticas públicas para o semiárido vai resolver o problema do nosso povo sofrido, que eu conheço aqui Tempo com a encerrado, palma da mão. candidato, a tréplica do senhor. Olha, o 45 fato de você segundos. ter feito um mestrado, por si só, não assegura a qualidade da administração. Talvez você tenha sido um péssimo aluno, porque está falando algumas coisas que não correspondem à realidade. Está convidado aí comigo, barragens estão sendo feitas subterrâneas, barraginhas estão sendo feitas, proteção às nascentes estão em plena execução. Portanto, nós tomamos as iniciativas de implementar medidas complementares ao amplo projeto de interligação de bacias, de transposição de Água São Francisco, que tem sido extremamente benéficas à Bahia. Evidentemente que eu compreendo que, como um candidato que tem pouca perspectiva de alcançar sucesso nesse processo, você tem que marcar posições, tem que ser firme nas adjetivações. Eu compreendo isso, respeito e sei que a sociedade tem a capacidade de entender a sua posição e terá a capacidade de avaliar que o que eu estou dizendo pode ser comprovado lá, em loco. Nós tiramos as coisas do papel para beneficiar as pessoas. Tempo encerrado. Deixa eu explicar uma coisa aqui que ficou uma dúvida dos senhores. Para que o candidato do PSOL, Marcos Mendes, participasse dessa rodada, fazendo uma pergunta e respondendo a outra pergunta, diante do sorteio feito aqui, o senhor teria, por obrigação, perguntar ao candidato Gedel Vieira Lima. Só para explicar. Agora, por exclusão, o candidato do Partido Verde, Luiz Bassuma, faz a pergunta ao senhor. Qual câmera? Essa? Não, mudou? Qual é a câmera? Candidato, fica à vontade. Pronto, agora sim. Não, só para quem está assim, que são 3, e eu tenho que olhar para a câmera. Na verdade são Aqui, 5. 5. Bom, muito bem. Marcos Mendes, candidato do PSOL. Eu quero voltar ao tema da saúde, porque nessa campanha eu visitei quase todos os principais hospitais públicos de novo, já conhecia, e encontrei uma realidade terrível. E perguntei para o secretário Sola, você estava nesse debate sobre saúde, secretário do governo atual, quantas UTIs tinha na Bahia para atender o povo que está morrendo? Ele não respondeu, o secretário não respondeu. Não sei se ele não sabia ou não quis. E eu fui pesquisar com dificuldade, porque esse governo não é tão transparente assim. 696 UTIs, boa parte não funciona porque não tem gente para trabalhar. E eu quero perguntar para o senhor qual é o pensamento do PSOL na questão da saúde pública para dinamizar e para fazer a saúde funcionar. Olha o tempo, candidato. Vamos lá. Pronto. Bassuma, é uma pergunta interessante para a gente falar o que é que está acontecendo na Bahia verdadeiramente. Eu acho que esse livro que eu li, que eu tive a oportunidade de ler, do Eduardo Leite, abriu muito minha cabeça e eu tive que viajar por vários lugares para visitar também vários hospitais. E a gente sabe o que é que está acontecendo. Isso não vai resolver. Ó. Se Gedel, Paulo Souto ou Jacques Wagner forem eleitos, vai acontecer a mesma coisa daqui a 4 anos. Olha, esse negócio dessas propagandas, você está dizendo que ele não tem perspectiva. Na rua não é isso que a gente está ouvindo, não. Em tudo quanto é lugar que a gente vai, não é isso que está dizendo, não. Então, o que acontece hoje? A questão da privatização. Você está favorecendo o quê? As grandes empresas. As grandes empresas que utilizam justamente da doença das pessoas para lucrarem. Como é que a gente quer resolver o problema das pessoas com isso? Você vai ao Hospital da Criança, ele disse que foram inaugurados 5 hospitais, o sistema hospitalocêntrico, igual ao sistema carlista. É o sistema de fazer hospital, por quê? Porque aí você tem a vara da corrupção, aí você superestima, aí você ganha dinheiro, aí você tem um tome lá da cá. Mas o que é que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais. O Hospital da Criança só funciona 10% hoje. Foram contratados enfermeiros através da iniciativa privada, porque lá o que é o Sócrates Guanais que está justamente coordenando, junto com a empresa de fora. E o que é que está acontecendo? Essas pessoas estão recebendo 75% do que o Estado recebe. 75% do Estado recebe e o Estado paga muito mal. E tem 25% de trabalho a mais, carga horária a mais. A gente defende, inclusive, de maneira nacional, Plínio tem definido isso, a redução da carga horária. E isso tem aumentado. Você vê aqui agora o Hospital do Subúrbio. O Hospital do Subúrbio aqui é a Promédica, privado também. Quem vai se beneficiar são as empresas privadas. Olha, o SUS foi privatizado justamente pelo vice hoje de Wagner. O vice de Wagner privatizou o Estado. E ele trouxe essa pessoa justamente para ser vice dele. O que é que vai acontecer durante 4 anos? Quem vai comandar a saúde pública vai ser quem? Vai ser Otto Alencar. Todo mundo já sabe disso. Então é isso que está acontecendo. Hilton já dizia em 2008, chega de vender nosso estado está sendo vendidos. Justamente para o capital privado. Então, assim, ó, a gente precisa deixar bem claro. Na nossa gestão, a saúde vai ser pública e de qualidade. Por uma razão qualquer, você pode ter como, de maneira complementar, justamente o convênio privado. Mas, na verdade, a iminência vai ser o quê? De uma saúde pública. Candidato Bassuma, 45 segundos. Eu quero dizer que o Partido Verde, aqui eu represento o Partido Verde, fica muito preocupado com o excesso de propaganda que acontece. Quando o governo tem que fazer muita propaganda,
é porque alguma coisa está errada. O Hospital da Criança fui lá visitar, foi uma propaganda fantástica. E funciona 25%, não tem gente, quer dizer, foi para a época eleitoral. Então o povo tem que começar a acordar para isso. Denúncias do próprio Ministério da Saúde, ministro temporão disso. Não aguentou lá a corrupção na Funasa. É R$1 bilhão que são desviados por corrupção na Bahia todo ano. Imagine quanto dinheiro vai sobrar para a escola, para pagar funcionários, se a gente tapar o ralo da corrupção. Isso é fundamental num governo sério. E para isso tem que punir, tem que investigar, tem que abrir, tem que ser transparente as coisas. A transparência é uma coisa essencial na democracia e da coisa pública. É isso que o Partido Verde vai fazer. A tréplica agora de Marcos Mendes, 45 segundos também. Na realidade, só quem está ganhando agora são as empresas, são os grandes grupos privados. Agora sim, o médico também, o que está sendo um salário aviltante. Então a gente precisa valorizar os profissionais de saúde, precisa fazer concurso público. Há 17 anos que não tem concurso público justamente para médico. E quando teve esse agora, depois o que foi que aconteceu? Mudou justamente o edital para priorizar quem? Os cargos dele, as pessoas indicadas por ele. Então é isso que está acontecendo. Esses grandes esquemas estão assim, pessoal. É o seguinte, ó, se uma dessas pessoas ganharem, você tem a certeza, daqui a 4 anos vai acontecer a mesma coisa, porque tudo é privado, porque ele tem que dar retorno a quem está o quê? Beneficiando eles. Quem está o quê? A campanha dele está sendo o quê? Financeira porque por essas pessoas. Então, se ela está sendo financeira para a pessoa, tem que dar o retorno. Isso é por isso que nós estamos com mão limpas, não aceitamos dinheiro privado, sabe por quê? Porque a gente quer governar com autonomia e com a participação popular. O nosso governo não vai ser só educação, não vai ser só saúde, não vai ser educação, vai ser segurança pública e a defesa do meio ambiente vai ser inconteste. Quem tem autonomia e independência. Olha só, na segunda parte do nosso quarto bloco, os nossos jornalistas convidados têm uma segunda chance de fazer perguntas aos candidatos. Lembrando que o jornalista não poderá perguntar ao mesmo candidato da rodada anterior. Invertendo a posição da primeira rodada, vamos ver quem vai fazer a pergunta ao candidato Marcos Mendes. Eu retirei o nome de Jairo Júnior do Correio, porque na rodada anterior ele fez a pergunta a Marcos Mendes. Então vamos ver quem faz a pergunta. Quem faz agora a pergunta a Marcos Mendes é Oswaldo Lira, da Tribuna da Bahia. Candidato, na campanha passada, na eleição passada, o então candidato Jacques Wagner falava que o governador Paulo Souto utilizava mais publicidade do que efetivamente investia em setores importantes para a sociedade. Na eleição atual, a mesma coisa acontece, só que em papéis invertidos. O que o senhor acredita que leva as pessoas, os governos, a deixarem de investir em setores tão importantes como segurança pública, que é um problema que atinge o dia a dia de qualquer pessoa e de toda a população? Oswaldo, eu insisto em falar isso. Às vezes as pessoas em casa vão dizer, pô, por que Marcos fala tanto isso? Porque, pessoal, esse é o ralo que existe justamente na governança. Então, o que é que a gente quer falar para vocês aqui? Ó? Por que ele faz tanta propaganda? Porque ele não trabalhou justamente essas questões essenciais. O governo Paulo Souto não fazia isso. Educação, saúde, segurança pública, nada disso era investido, que é a atividade fim do Estado. Então o Estado tem que ter responsabilidade, não tem que privatizar. Então quando você não trabalha isso, o que é que você tem que fazer? Propaganda. Então a mesma coisa que acontecia, se você vê 2005 e 2006, você vê ele agora justamente em 2009, o que foi, pronto, pega 2005, pega 2009. O que o governo Wagner investiu foi a mesma coisa que Paulo Souto investiu em propaganda. Se você pegar, ele investiu mais em propaganda do que educação, segurança pública e ciência e tecnologia juntos. É um absurdo isso que acontece. Então, assim, o que é que a gente quer? Justamente, olha, a gente não vai fazer propaganda. Sabe o que vai ser propaganda? Quando a gente começar a fazer educação de qualidade, educação pública de qualidade. Hoje teve o problema da certificação. O nosso povo se rebelou, nossos professores se rebelaram. E nossos professores já disseram, vai dar o troco nas urnas. A gente sabe disso, não tem valorização dessas pessoas. A gente quer dizer aqui, deixar bem claro que a gente vai ter a progressão automática, não tem que estar fazendo concurso para passar só 3 mil pessoas num universo de 50 mil pessoas. Como é que você entende? Olha, nessa forma com que o próprio Paulo Souto faz, sabe o que é que acontece? Vão ter pessoas que vão passar 30 anos no serviço público e não vai ter nenhum tipo de progressão. Isso é um absurdo. Quando você vai para a área de saúde, você vê aí corrupção em tudo quanto é lado. Você vai, inclusive, no Hospital Santo Antônio de Jesus, um hospital maravilhoso, bonito. Quando você entra, o que? É um hospital oco. Você tem 5%, 10% sendo trabalhados. Por quê? Porque quando você tem iniciativa privada trabalhando, o que é que ele quer? Ele quer ter lucro. Então, ao invés de você contratar 100 profissionais dessa área de saúde, você contrata quanto? Você contrata 30, você contrata 20. Por quê? Porque o resto 70, 80 dele é justamente o lucro que eles vão obter. E as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais. As mães e os pais estão tendo que parar a madrugada para pegar uma ficha. E não são atendidas, passa meses para fazer um exame. Para fazer cirurgia eles morrem, porque é 1 ano, 2 anos. Então isso acontece por quê? Porque os caras priorizam o quê? O lado privado do lado público. Então esses são gestores muito Marcos Mendes, tempo encerrado, a réplica de Oswaldo Lira. Eu quero que você me diga, candidato, o que é que o senhor, caso seja eleito governador
governador vai poder fazer justamente para reverter essa situação que a gente tem hoje na Bahia, que é uma coisa que preocupa